Estou meio debilitado com a minha saúde, não sei o que está acontecendo, não tive tempo de ir no médico ainda, também não gosto. Mas espero que Deus me cure nessa noite, não precisaria amanhã. Vou estar lendo o tema da campanha, quero contar um testemunho também. E uma irmã, que nós estivemos orando aqui, a Elisângela, lembra que tomou um tombo? Ela sofreu uma lesão grave na coluna e nós estivemos orando por ela aqui. E ontem ela estava de pé tomando banho de chuveiro para honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia! A pessoa me ligou, me deu a notícia, fiquei muito feliz. Porque esta é uma igreja que ora, né? Tem pessoas que nós nem conhecemos e é apresentado aqui, nós oramos como se fosse um ente querido nosso, né? E Deus opera e faz o milagre, amém? E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Amém. Somente até aqui. Essa palavra é muito forte, né? Nós vemos a intensidade dela, da maneira que ela fala sobre o Espírito Santo, como Deus vai trabalhar no nosso meio, é muito forte. Mas eu quero chamar a nossa atenção nesta noite para a campanha. Irmãos, muitas das vezes nós começamos uma campanha, quando chega no terceiro, quarto dia, nós não sabemos nem o propósito que nós estamos nessa campanha. Nós não lembramos nem o que você propôs ali. Senhor, eu estou entrando nessa campanha, nesse propósito, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você nem lembra mais. E aí continua vindo na campanha e tal, e Deus vai falando, Deus vai, aleluia, usa esse, usa aquele. Em Êxodo 13:17 nos diz assim: e aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependesse, vendo a guerra, e tornassem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel à terra do Egito, armados, e tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiu de Sucote, e acamparam em Etã, à entrada do deserto, e o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém? Amém. Então, o que eu quero trazer nessa noite para as nossas vidas, que às vezes Deus usa algumas estratégias em nossas vidas, que aos nossos olhos é um caminho longo, é um caminho distante, é uma coisa meio que impossível, uma coisa meio que cinematográfica e tal. Você fala, meu Deus, será que vai acontecer? Será que é mesmo? Será que... Esse será, nós já estamos pecando. Porque a fé é o fim e o fundamento das coisas que não se vê. Então, se nós já temos essa dúvida, nós já estamos pecando. Ou seja, se eu não tivesse fé que o Rafael ia sair de lá da clínica recuperado, um homem de Deus, hoje ele não estaria aqui.
Eu não ia sair da minha casa e buscar ele lá no Cangaíba à noite, levar lá no sítio, cansado do serviço, se eu não tivesse essa fé. Se eu não fosse daqui para lá profetizando para ele, não, mano, você vai sair de lá um homem de Deus, você vai sair de lá um homem, você vai sair de lá restaurado, você vai sair de lá com a sua vida mudada. E hoje ele está aqui testemunhando. Então Deus às vezes nos mostra alguns caminhos, algumas estratégias, que aos nossos olhos são mais longos, são distantes, são impossíveis. Mas Ele sabe por que está fazendo isso. Ele sabe que Ele tem que nos distanciar da situação que nós vivíamos, porque senão na primeira batalha nós voltamos para o Egito. Nós voltamos para a terra da servidão. Então Ele não quer isso para as nossas vidas. Então Ele traça alguns caminhos, algumas estratégias, como campanhas na igreja. Às vezes você fala, pô, por que a campanha? 7 semanas. Podia ser só 3? Vai mais rápido. O negócio ser mais... né? Não, são 7. Porque o 7 na Bíblia é o número da perfeição. E então Deus dá essa estratégia para o anjo da igreja e nós começamos uma campanha. Começamos com uma causa impossível, começamos com alguma coisa, uma porta de emprego, um ente que está com sua saúde debilitada, alguma coisa desse gênero. E como eu costumo dizer, irmãos, muitas das vezes o milagre de Deus na nossa vida é como um carro. Às vezes a gente ora tanto por um carro, eu quero aquele carro e tal cor, e assim assado, eu vou pôr roda de alumínio, e som, e isso e aquilo. Com 6 meses você não lembra nem como é que é seu carro por fora. Ou não é verdade? Você nem lembra como é que é seu carro por fora, você vai... Se alguém perguntar a placa do seu carro, você diz, sei não, tem que olhar lá. Não é verdade? Por isso, irmãos, que Deus às vezes traça alguns caminhos mais longos para a gente, para que a gente persevere, para que a gente continue, para que a gente continue com aquilo na nossa mente, na nossa cabeça, para que a gente continue com aquele sonho, que a gente continue lutando por aquilo, porque através do seu sonho, você vem aqui, ora pela sua vida, ora pelo seu problema, mas você aproveita e ora pela vida do seu irmão, entrega a vida do seu vizinho para a saúde e tal, no trabalho, e assim Deus vai trabalhando não só na sua vida, mas ao seu redor também. Mas a palavra de Deus diz que em momento algum ele se distanciava. De dia ele estava ali com uma coluna de nuvem e à noite com uma coluna de fogo. E creio eu ali que, mesmo assim, sabendo que Deus estava ali acampando os seus anjos, ali estava ali direcionando aquele povo, o povo murmurava, o povo achava ruim, achava que estava muito longe. Quantas vezes nós não pensamos assim? Puxa vida, meu filho não sai das drogas, meu marido não para de beber, a porta de emprego que não se abre, ou sei lá, qualquer situação, e nós vemos isso distante. Mas o que nós temos que nos atentar, irmãos, o que nós temos que prestar atenção, é que Deus não sai da nossa frente nem um segundo. Quando nós entregamos nossa vida para Ele, Ele vai nos guiando. O caminho pode ser longo, o negócio pode ser difícil, mas quando você chegar lá, você vai cantar o hino da vitória. Quando você chegar lá, você vai olhar para uma caixinha como essa, você vai falar, nossa, eu suei para essa caixinha. E você vai dar valor. Você vai dar valor. Você vai entender que aquilo foi uma promessa de Deus e o que você teve que passar para receber aquela promessa. Todos os milagres aqui na Bíblia, ou a maioria deles, você vai ver que a pessoa teve que fazer alguma coisa. Para Jesus ressuscitar Lázaro, mandou tirar essa pedra. Aleluia. O cego de nascença cuspiu no chão, fez uma laminha, passou na hora para esse lava. Aleluia. O paralítico tiveram que ir lá no telhado, destelhar, descer onde estava Jesus, para que ele fosse curado. Ou seja, a nossa vida não é diferente. Nós temos que passar por um processo, para que todos os dias da nossa vida, nós venhamos lembrar do que Deus fez na nossa vida. Porque se o negócio for fácil, se o negócio for toma lá da cá, fast food, amanhã a gente já não lembra mais do que Deus fez nas nossas vidas. Amanhã a gente já não lembra mais. É a mesma coisa com uma mesada, né? Às vezes o pai chega lá, vai R$500 de mesada. Uma semana, filho, pai, presta R$100 aí. Ou seja, não teve sacrifício nenhum, não precisei fazer nada, veio fácil, eu gasto fácil e depois eu peço mais.
A gente acha errado nossos filhos agirem assim, não acha? Mas é dessa maneira que nós agimos com Deus. É dessa maneira que nós agimos com Deus. Ah, Senhor, eu quero um carro e tal, e pode ser qualquer um, Senhor. O Senhor dá um carro. Senhor, eu preciso trocar de carro, troca meu carro, eu não ganho mais esse carro. É dessa maneira que nós agimos. Ou não é? Temos uma história na Libertação em Cristo, onde o Rafael está congregando, que a irmã ficou uns 7 anos orando para o marido e para a igreja. Quando o marido foi, ela desviou, ela saiu e separou do marido. Será que nós estamos dando valor ao que Deus está nos dando? Será que nós estamos passando pela prova que devemos passar para receber o que Deus tem para nos dar? Ou será que nós só estamos nos aproveitando da coluna de fumaça, da coluna de nuvem e da coluna de fogo à noite? Irmãos, nós entramos nessa campanha, muitos com propósitos, muitos pararam, quebraram a campanha, pararam de vir. Mas, irmãos, campanha é uma coisa muito séria. É uma coisa que Deus dá uma estratégia para o anjo da igreja passa para a igreja, e ali nós começamos. E o inimigo tenta de N formas te tirar desse propósito, te tirar dessa situação, para que você não venha, para que você perca o que Deus tem para a sua vida naquela noite. E muitas das vezes nós paramos, nós desistimos. Nós esquecemos que o Deus que nós temos é maior. Nós esquecemos que o Deus que nós temos pode todas as coisas. Pode tirar uma pessoa das drogas, como pode tirar uma pessoa da bebida, como pode tirar da prostituição, como pode tirar do pecado, como pode nos limpar, nos dar um banho, colocar sentado junto aos príncipes. Mas muitas das vezes nós esquecemos disso. E nosso desânimo, nossa falta de fé fica maior do que isso. E nós paramos, nós desistimos. Por que hoje o número de pessoas desviadas é muito grande? Porque olharam para trás. Ah, vou voltar para o Egito. Lá tinha tudo. Eu estava na escravidão, lá mais eu comia, eu bebia, fazia de tudo. Nós também, quando estávamos no mundo, nós podíamos fazer de tudo, nós éramos liberados, né? Hoje a gente não pode fazer isso, a gente não pode fazer aquilo, a gente não pode fazer aquilo outro. Aí a gente começa a olhar para trás. Começa a olhar da onde a gente saiu. E muitas das vezes a gente volta por olhar para trás. Eu aprendi que a gente pode olhar para trás, mas pelo retrovisor, andando para frente. Você olha para trás, mas andando para frente. Você olha para trás, mas vivendo o presente de Deus na sua vida. Olhando para trás, só usando como testemunho o que você passou. Dessa maneira nós podemos olhar para trás. Não para voltar, para achar melhor aquela situação, não. Nós temos que viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Nós temos que viver o que Deus tem para as nossas vidas. Glória a Deus. E às vezes uma campanha de 7 dias se torna cansativo, hoje eu não vou não, hein? 7 dias é muita coisa. Nós queremos a coisa muito rápido. Mas isso é uma estratégia de Deus. O que eu falei, Deus não quer abençoar só vocês. Quer abençoar os nomes que vocês trazem aqui. Quer abençoar o seu trabalho. As pessoas que pedem oração para a gente na rua. Quantas pessoas não pedem oração para a gente na rua? Se a gente não vier aqui à noite, no outro culto, a gente não lembra do nome dessa pessoa. A gente não lembra. A não ser que anota, liga para alguém. Então, irmãos, Deus não quer usar as nossas vidas só para nós mesmos. Ele quer abençoar outras pessoas e nos manter distante do deserto. E nos manter longe do caminho que nós vivíamos. Aí aqui também nos fala: e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, irmãos, antes que venha o terrível dia do Senhor, Ele tem um monte de promessas para nós. Aleluia. Antes disso, nós vamos viver essas promessas. Nós vamos viver o que Deus nos prometeu. Porque
Porque Ele não é homem que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O que Ele te prometeu não foi à toa, não foi da boca para fora. Ele não falou nada para você para te comprar, para te trazer para dentro da igreja. Não, Ele te prometeu porque Ele vai cumprir. Quantas das vezes nós somos infiéis a Deus e mesmo assim Ele é fiel, Ele vai lá e cumpre a promessa na nossa vida. Quantas vezes? Não quero mais saber disso aí não, tal. E Deus vai lá e cumpre o que Ele prometeu. Porque a única troca que Ele fez com nós, irmãos, que Deus fez com nós, foi o seu Filho na cruz. A única troca que Ele fez com nós, falou, vai lá, filho, que eu quero aquele povo todinho para mim. Você vai ter que morrer, mas aquele povo todinho vai reconhecer que você morreu por eles. Eles vão reconhecer um dia. E vão estar lá na graça, amor e vida, dando glória a Deus e aleluia, e vivendo os milagres que eu tenho para a vida deles. Aleluia. Glória a Deus. Mas nós temos que acreditar, irmãos. Nós temos que crer que há de ser derramado o Espírito do Senhor sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Nós temos que crer nisso. Nós temos que vir para uma campanha como essa, crendo que amanhã essa juventude aqui vai estar tudo rodando aí, falando em línguas, entregando um manto aí. É para isso que Deus abriu essa campanha aqui. Se Ele não está nos prometendo isso aqui, 7 semanas, falando dessa palavra aqui, irmãos, é o que Ele tem para essa igreja. Ele não ia fazer isso se não fosse o que Ele tivesse para essa igreja. Ele não ia fazer isso se não fosse para nos levantar, para nos mostrar aonde Ele quer que nós chegamos. Aleluia. Mas nós temos que estar firmes. Nós temos que estar confiantes nas promessas que Ele nos fez um dia. Minha avó, para a honra e glória do Senhor Jesus, quando ela faleceu, Mateuzinho já era nascido, já louvava comigo, eu já estava pregando. A minha esposa já era uma ótima esposa, como sempre foi. Quando ela faleceu, ela viu que as promessas de Deus se cumpriram na vida dela. Ela estava partindo, ela sentiu que ela estava partindo, tanto é que ela teve uma conversa com a minha esposa um dia antes de falecer. Mas ela sabia que Deus tinha cumprido as promessas na vida dela. Ela conseguiu ver fora das drogas, da bebida. Ela conseguiu ver o casado, pregando a palavra de Deus, com um filho levita, uma esposa, mulher de Deus. Ela conseguiu ver tudo isso. Ou seja, Deus não permitiu que ela fechasse os olhos antes que ela visse os milagres de Deus na vida dela. E Deus não vai permitir que nós fechamos os nossos olhos antes de realizar as promessas que Ele tem nas nossas vidas. Ele não vai permitir que nós desçamos a sepultura sem Ele cumprir tudo que Ele está prometendo aqui nesta noite. Sem Ele cumprir tudo que foi dito aqui nessas 6 semanas, é a 7ª semana que vem? Nessas 6 semanas. Ele não vai deixar que você desça a sepultura. Aleluia, glória a Deus. Está ali a Tamires, nós estávamos orando por ela outro dia. Hoje ela está aqui congregando com nós. Aleluia, glória a Deus. Você acha que Deus não vai permitir? Você acha que Deus não vai cumprir o que Ele prometeu? Você acha que Deus vai deixar? Vai voltar atrás? Não vou fazer não. Não, irmãos. Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Basta nós crermos. Nós passarmos por esse deserto que é um lugar de aprendizado, esse deserto que é um lugar que nós passamos a cada dia aprendendo, a cada dia lutando, a cada dia matando um leão, derrubando um gigante, mas a cada dia você coloca a cabeça no travesseiro e fala, puxa, venci mais um. Aí você acorda e começa tudo de novo. Mas à noite você chega, o Senhor estava comigo. O Senhor não se afastou de mim mais um dia. E você dorme tranquilo de novo. E assim é a nossa vida. Uma vida de promessas e uma vida de lutas, mas uma vida de realizações. Muitos de nós, quando viemos para Cristo, não tinha nada do que temos hoje. Nada. Muito menos uma família unida, né, Marcelo? É verdade, Deus. Era uma coisa tão fácil e não se conseguia. Era uma coisa tão... Pô, tá todo mundo aqui, um pertinho do outro, por que não se ajunta, né? Não.
Sabe por que Deus permite que nós passamos por algumas provas, algumas coisas que aos nossos olhos é impossível? Para lá na frente a gente ver que só Ele podia fazer aquilo. Para lá na frente a gente ver, não bater no peito e falar, não, eu fiz isso, minha família está na igreja porque eu fiz. Não, minha família está na igreja porque a infinita misericórdia do Senhor me alcançou. Aleluia, glória a Deus. Por isso que Deus não deixa muitas coisas acontecerem naturalmente, muitas coisas acontecerem do jeito que a gente imagina. Porque se acontecer a gente vai falar que foi nós, a gente vai falar que foi a gente. Mas não, Ele pega as coisas loucas para confundir as sábias. Quantas pessoas hoje viram o Marcelo na rua, a família dele, fala, meu, aquele cara não era aquele que vivia brigando, vivia xingando, vivia fazendo isso, fazendo aquilo. O João Vitor não era aquele que fazia isso, fazia aquilo. Era. As coisas loucas para confundir as sábias. É o que Deus tem para as nossas vidas, irmãos. São os milagres que Deus tem para as nossas vidas. Aleluia. Basta nós persistirmos e querer viver esses milagres. Não olhar para trás, voltar para a terra da servidão, voltar para uma terra que não nos agrada de forma alguma, não agrada a Deus de forma alguma. Eu estava conversando ontem com um menino lá da chácara, que ele passou por algumas clínicas, e eu falei, e aí? O que você me conta da sua vida? Ele falou, infelizmente eu não tenho nada para contar. A não ser que tem 5 anos que eu não passo o Natal com a minha família. Eu sei que tem um monte de tempo que eu não vejo minha mãe, não vejo minhas irmãs. E aí, será que não era mais fácil andar para frente? Esse tempo todo andando para trás? Aonde ele teria chegado nesse tempo? Se ele tivesse se libertado lá atrás, se ele tivesse dado espaço para Deus trabalhar na vida dele lá atrás, aonde ele estaria hoje? O que ele estaria fazendo hoje? Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, foi o que eu falei para ele, permitiu que você estivesse aqui, permitiu que você estivesse vivo ainda, e Ele tem tudo isso para você viver. Vai demorar mais um pouquinho, mas você vai viver tudo isso. É só você, a partir de hoje, começar a seguir para frente, começar a seguir esse caminho que Deus trilhou para você, não o caminho que você imagina que é bom para você, não, porque os caminhos que a gente imagina só nos levou à perdição, só nos levou às coisas ruins, coisas erradas. Nós só destruímos nossa família. Nós brincávamos lá onde um deles falou, né? Aqui bala é só para quem matou. Aí eu falei, é para quem matou a mãe de vergonha, os vizinhos de vergonha, as famílias de vergonha. Só quem matou, matou mesmo. A família toda de vergonha. E é o que nós fazemos, irmãos. Às vezes nós condenamos um assassino quando nós vemos na televisão e não imaginamos que quando nós usamos droga, bebida, nós estamos matando nossa família também. Só que devagarzinho, aos poucos. Aquele assassino vai lá e dá um tiro, puf, acaba com ela de uma vez. Você não, você vai matando aos poucos, aos beliscão, uma agulha. E você acha que o assassino lá tem menos valor que você, sendo que você está fazendo a mesma coisa. Mas essa noite Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele tem promessas a cumprir na sua vida, para dizer que tudo que Ele prometeu Ele vai cumprir, que nada vai passar em branco, nada do que Ele te prometeu vai passar em branco. Só nós temos o poder de retardar as bênçãos do Senhor na nossa vida. Só nós é o que separamos nós do Senhor. Só o que separa nós do Senhor é o pecado, o nosso pecado. Então só nós que podemos impedir que os sonhos de Deus se realizem nas nossas vidas. Só nós que podemos impedir isso de se realizar. Então nós devemos nos atentar, nós devemos prestar atenção nessa campanha, no que Deus está prometendo nessa campanha, e crer que em breve você vai ver os milagres de Deus nesses jovens. Aleluia. Você vai ver o milagre de Deus nos nossos anciões. Você vai ver aí todo mundo profetizando, todo mundo falando em línguas, porque é o que Deus tem para essa igreja. Deus vai derramar um fogo tão grande sobre esta igreja que vocês não têm noção. Aleluia, glória a Deus. Vocês não fazem ideia. Por isso que às vezes nós desconfiamos. Será? Será? Aí quando acontece, você fala, meu Deus, é verdade. O negócio é sério. O negócio é sério. Então nós temos que crer, irmão, que Deus nos prometeu, Ele é fiel para cumprir, Ele não volta atrás da sua palavra. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade e as palmas do Senhor.
Aleluia.